Vygotsky nasceu em 1896, na Bielorrússia, no então Império Russo. Viveu intensamente os impactos da Revolução Russa, o que influenciou sua perspectiva sobre o ser humano como produto histórico e social. Foi movido por uma curiosidade científica intensa, com o objetivo de compreender como o ser humano aprende. Considerava a educação uma ferramenta essencial para o progresso da sociedade, motivo pelo qual também se envolveu em estudos voltados à pedagogia. Morreu aos 37 anos, mas sua obra deixou marcas profundas na psicologia e na educação. Vygotsky atuou durante um período de intensas transformações políticas e sociais na União Soviética, pós-Revolução de 1917. Em meio ao esforço de construir uma nova sociedade socialista, o sistema educacional também passava por reformas profundas. Nesse cenário, ele desenvolveu uma teoria histórico-cultural, defendendo que o desenvolvimento humano é moldado pelas interações sociais e mediado pela linguagem e pela cultura. Suas principais obras, como Pensamento e Linguagem e a Formação Social da Mente, romperam com as explicações inatistas e individualistas da psicologia da época. Para Vygotsky, as funções mentais superiores, como o raciocínio, a memória voluntária e a atenção consciente, são construídas na relação com o outro e internalizadas ao longo do desenvolvimento. Assim, ele destacou o papel central da mediação simbólica, especialmente na linguagem, no processo de aprendizagem. Sua teoria introduziu conceitos fundamentais, como a zona de desenvolvimento proximal e a importância da interação entre sujeitos com mais experientes e aprendizes. Com isso, Vygotsky lançou as bases para uma psicologia comprometida com a transformação social e educativa, influenciando até hoje os estudos sobre ensino, aprendizagem e inclusão. Para Vygotsky, a interação social é o principal agente de formação do pensamento e, por fim, da linguagem. É através da relação do eu com o outro, do eu com o coletivo, que se forma a individualidade. Através das brincadeiras é que a criança entende o mundo em que vive, entende seu contexto e entende como deve agir no mundo. São as crianças selvagens encontradas, descobertas durante todo o período da história, reforçam a teoria de Vygotsky de que a linguagem e o processo cognitivo, ele é um processo externo, ele se dá através da linguagem e da interação com o outro. Essas crianças que foram negligenciadas durante a vida, do convívio social e a interação com o outro, da brincadeira, elas acabaram tendo o comportamento desses animais, desse meio em que elas viviam. Então, crianças criadas com lobos se comportam como lobos. Criança criada por macaco se comportam como macaco. Criança criada por cachorro se comporta como cachorro. Isso reforça a teoria de Vygotsky de que o processo da cognição e da linguagem, ele é um processo externo, ele depende da sociedade, ele depende da interação com o outro, e principalmente com a brincadeira. Ao contrário de Piaget, contemporâneo, que acredita que o processo cognitivo e da linguagem, ele é interno, ele se dá através de processos e etapas da formação do ser humano. A ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é o termo cunhado por Vygotsky para determinar
qual é o distanciamento entre o conhecimento real, aquele conhecimento que a criança já tem, até o conhecimento potencial, aquele conhecimento que a criança precisa ter. Para isso, o professor ele passa a ser um mediador, uma espécie de ponte entre esses conhecimentos. E a função do professor, segundo Vygotsky, é identificar as EDP de cada aluno, ver qual a forma, as atividades e quais as estratégias que ele vai fazer com que a criança chegue do ponto 1 ao ponto 2. Na prática, isso significa criagem e que o aluno possa agir nas suas EPD. Por exemplo, um aluno com TEA pode desenvolver habilidades sociais em atividades mediadas por um professor e colegas. A aprendizagem colaborativa, o uso de recursos visuais, são estratégias capazes nessa perspectiva. Conclusão: a linguagem, a mediação e a inclusão. Vygotsky atuou durante um período de intensas transformações políticas e sociais na União Soviética, pós-Revolução de 1917. Em meio ao esforço de construir uma nova sociedade socialista, o sistema educacional também passava por reformas profundas. Nesse cenário, ele desenvolveu uma teoria histórico-cultural, defendendo que o desenvolvimento humano é moldado pelas interações sociais e mediado pela linguagem e pela cultura. Suas principais obras, como Pensamento e Linguagem e a Formação Social da Mente, romperam com as explicações inatistas e individualistas da psicologia da época. Para Vygotsky, as funções mentais superiores, como o raciocínio, a memória voluntária e a atenção consciente, são construídas na relação com o outro e internalizadas ao longo do desenvolvimento. Assim, ele destacou o papel central da mediação simbólica, especialmente na linguagem, no processo de aprendizagem. Sua teoria introduziu conceitos fundamentais, como a zona de desenvolvimento proximal e a importância da interação entre sujeitos com mais experientes e aprendizes. Com isso, Vygotsky lançou as bases para uma psicologia comprometida com a transformação social e educativa, influenciando até hoje os estudos sobre ensino, aprendizagem e inclusão.